Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre orçamento individual e familiar. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. Então, hoje, especificamente, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre, relembrando algumas características do orçamento individual que a gente falou no último vídeo, e vamos aprofundar agora falando um pouco também sobre o orçamento familiar, que vai além de você e engloba a sua família, que também é importante, muito importante, para o equilíbrio financeiro da sua família. Não adianta você estar bem equilibrado se a sua família não tiver com orçamento familiar equilibrado. Então vamos relembrar as características de um orçamento mínimo que a gente tem que ter em qualquer tipo de orçamento, seja ele individual ou familiar, né? Vamos identificar as maneiras de contribuir para o planejamento do orçamento familiar, ou seja, que todos precisam contribuir, né? A gente vai ver as principais características e vamos elaborar um orçamento familiar. No vídeo passado a gente elaborou exatamente um orçamento, os princípios de um orçamento individual. Tranquilo? E agora a gente vai para um passo maior, que é o orçamento familiar. Então, quais são as características de um orçamento? Quando a gente fala de um orçamento, nós temos que lembrar que um orçamento tem as receitas, que é tudo aquilo que vai entrar de dinheiro. Essas receitas, elas podem ser fixas, como o salário, elas podem ser variáveis, por exemplo, quando você trabalha com, por exemplo, vendendo algum produto e recebe comissão, então seria uma receita variável. E as despesas também, que as despesas a gente falou no vídeo passado, que elas podem ser fixas, elas podem ser variáveis ou elas podem ser sazonais. Sazonais é aquelas, por exemplo, o imposto sobre o carro, IPVA, ele ocorre uma vez por ano. As fixas são aqueles valores que a gente tem todo mês, por exemplo, o aluguel, todo mês a gente tem o mesmo valor. E as variáveis é aquela que varia de acordo com o consumo. Então, que às vezes você consegue colocar o pezinho no freio e diminuir essas receitas. E também, dentro dos conceitos aí que a gente precisa saber do orçamento, é saber que a diferença entre as receitas e as despesas vai dar o nosso saldo, que o nosso saldo ideal mesmo é que ele seja positivo, né? Mas ele também poderia ser negativo ou neutro, exatamente quando a gente fecha as receitas iguais às despesas. Se nós temos a receita ou esse saldo positivo, a gente pode estabelecer o quê? As metas que a gente quer atingir. Que essas metas podem ser de médio, de curto, de médio e de longo prazo. Então, a gente tendo muito claramente o nosso orçamento, a gente consegue estabelecer essas metas e alcançar. Porque colocar as metas e não alcançar, a gente pode fazer sempre, mas para a gente conseguir alcançar, a gente tem que fazer um planejamento financeiro muito apurado. Então vamos lá, a gente relembrou vários conceitos que são bastante importantes. Eu vou fazer alguns questionamentos agora para você pensar. Se você está sozinho aí, pense com você, converse com seus colegas, com a sua família. Hoje é o dia de vocês conversarem bastante com a família, porque nós estamos falando de orçamento familiar. Então eu vou fazer alguns questionamentos que não vale só para você, vale para os outros membros da sua família e também conversa com seus colegas de trabalho, seja por chat, por alguma maneira que vocês estão se comunicando. Então vamos lá. Agora que você já sabe como se planejar financeiramente, de forma individual, que estratégia você pode adotar para se planejar e auxiliar no planejamento familiar? Já tem alguma ideia? Pensa um pouquinho a respeito disso, porque é extremamente importante, porque você pode não entrar com a receita, mas você entra com muita parte da despesa. Então aí você tem que começar a pensar o que você pode contribuir para o orçamento familiar, que é muito importante. Todos os membros da família devem participar. Você percebe que a importância de se organizar financeiramente e de se identificar os possíveis gastos que podem ser poupados, economizados para ter uma boa administração do orçamento familiar. Vamos ver aqui um exemplo da Lília e seus pais, Michele e Eduardo. Anotam todas as receitas e todas as despesas numa planilha para poderem se organizar financeiramente e atingir as suas metas que ele quer. Então aqui nós temos o salário da Michele, o salário do Eduardo e o total, somando os dois, que é 4.100.
E temos todas as despesas que ele tem: aluguel, água, energia, internet, telefone, alimentação, transporte, saúde, lazer, cartão de crédito, e temos um total. Aqui é uma observação: saúde refere-se ao valor pago pelo plano de saúde. E temos aqui o valor total dele, R$ 3.986. A diferença entre os dois, de 4.100 menos o total das despesas, deu 113,25. Está um saldo positivo, mas ainda um saldo bastante reduzido, né? Nós precisamos, para atingir metas, aumentar esse saldo. Mas vamos analisar agora isso mais profundamente. Para isso, vamos começar a pensar em termos da porcentagem. Porcentagem a gente fala desde o nosso primeiro vídeo, que é um fator muito interessante para a gente entender qual é o peso que nós estamos tendo, qual é o valor que nós estamos tendo de saldo. Esse saldo corresponde ao total de quanto da receita que eu estou conseguindo economizar nesse saldo positivo. Esses valores são muito importantes para a gente tomar algumas decisões. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar uma estratégia, vamos ver que nós queremos aqui, como estratégia da família da Lilian, economizar R$ 820. Ao invés, como que a gente pode chegar a isso, que hoje ela está conseguindo economizar R$ 113,25. Então vamos ver qual este valor corresponde em relação à receita total. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a partir das porcentagens obtidas, que a gente vai calcular cada uma delas, qual a possibilidade de a gente reduzir algumas despesas para atingir esse valor de R$ 820? O que eu tenho que reduzir para conseguir fazer isso? Então vamos começar primeiro vendo qual que seria essas porcentagens que a gente vai. Por que essas porcentagens são importantes? Tem um método conhecido como método 50, 30 e 20, que é para você se organizar financeiramente. Aonde 50% são aquelas despesas que a gente vai ter com gastos essenciais, aquele que não dá para abrir mão, né? 30% serão para aquelas gastos não essenciais. A gente já vai falar a respeito sobre isso melhor. E 20% é exatamente para a gente conseguir atingir as nossas metas. Mas será que a família da Lilian está atingindo próximo desse método 50, 30 e 20, que a gente vai falar muito nos próximos vídeos desse método? Será que ela está atingindo? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui das porcentagens que nós temos atualmente. As receitas aqui, da Michele, a mãe, 2.200, do Eduardo, 1.900, o total, então, 4.100. As despesas, total de despesas é de 3.986. Então, vou dar um tempinho para vocês calcularem a porcentagem do total de despesas em relação ao total que ele recebeu aqui das receitas. Vou dar um tempinho. Vocês lembram lá dos primeiros vídeos que a gente falou da maneira de a gente calcular. Só fazer divisão, se eu multiplicar por 100, eu vou ter o valor em porcentagem. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, bem fácil, né, gente? Isso daqui é só um exercício para a gente ver. Então, eu vou pegar o total das despesas dividido pelo total das receitas. Nós vamos obter aqui, portanto, 0,9724 aproximadamente, que tem mais casas decimais. Multiplicamos por 100, ou seja, as despesas estão correspondendo a 97,24%, ou seja, a economia dele está em menor que 3%, muito longe dos 20% do método 50, 30 e 20 que a gente queria, né? Mas a gente agora tem ideia de quanto a gente tem e o como que a gente pode atingir lá o que a gente vai fazer. Agora, vamos começar a falar ali o que são as despesas essenciais e aquelas despesas que não são essenciais. Essenciais é aquela que não dá para abrir mão e outras que a gente pode abrir mão. Por exemplo, o cartão de crédito são aquelas despesas que não são planejadas, né? Então, são consideradas não essenciais. Lazer é uma outra despesa não essencial. Agora, quando a gente fala em aluguel, água, energia, são despesas essenciais. Vou dar um tempinho agora para vocês calcularem a porcentagem apenas das despesas essenciais em relação à receita, que é o 4.100. Um tempinho e já voltamos a conferir. E aí, galera, começaram a entender essa divisão de despesas essenciais e despesas não essenciais? Muito importante para a gente compreender e separar bem dentro do nosso orçamento. Então, as despesas essenciais é o aluguel, a água, a energia, a alimentação e transporte. Somando todas elas, 2.182.
e 80 centavos. Eu vou pegar este valor e vou dividir em relação à receita total, que é 4.100. Portanto, multiplicando por 100, chegamos a 53,24%. Ou seja, nós estamos bem próximos, mas ainda não estamos dentro do método 50, 30 e 20. 50% de 4.100, 50 é 0,5, 4.100, portanto seria 2.050. Não está tão longe, mas ainda não está o ideal. Temos que se aproximar ainda mais desse valor para a gente manter dentro do método e conseguirmos alcançar a economia, né, para investimento de 20% da entrada que nós temos. Agora eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa. Qual a porcentagem das despesas não essenciais? Um tempinho e já voltamos a conferir. E aí, galera, estão entendendo a diferença entre despesas essenciais e não essenciais? Extremamente importante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui das não essenciais. Nesse caso, internet. Hoje em dia está difícil de viver sem internet, mas ela não é essencial. Você pode viver sem ela. Telefone também. Plano de saúde, você pode ir no posto, mas o ideal é a gente ter lazer e cartão de crédito. Somando todas elas, R$ 1.703,95. Dividido pelo valor das receitas, que é 4.100, portanto, está dando uma porcentagem de 41,56%. Acho que vocês podem ter errado, porque vocês devem ter colocado a internet e o telefone como essencial. Eu digo, é quase essencial, mas dá para viver sem ele. Essencial é aquilo que a gente não pode viver sem aquela despesa. Então, portanto, está passando do valor. Qual que seria o valor ideal dentro do método 50, 30 e 20?
30%, 0,3 vezes 4.100 seria R$ 1.230. Então, está estourando bastante o nosso valor. Tranquilo? E o valor que deveria ser poupado? 20%, 0,20 vezes 4.100, o valor que tem que ser poupado é os 820 que a gente estava querendo lá no início. Para a gente chegar nesse valor mágico, a família vai ter que reorganizar esse orçamento, ver aonde que ele pode economizar, trocar às vezes até mesmo a moradia para diminuir a questão da receita, porque não é só diminuir a receita, que aumentar a receita é muito mais difícil. O que você tem que controlar é exatamente as despesas. As despesas a gente consegue fazer o controle, né? E dentro das essenciais, às vezes é um pouquinho mais difícil, mas você consegue economizar. Por exemplo, na conta de água, na conta de energia, é um lugar que você pode muito bem economizar e que em muitas famílias essas contas pesam bastante. E nas essenciais, cortar tudo que for possível. Período que está mais conturbado, corta o lazer ou corta pela metade e assim sucessivamente. Isso não tem uma regra, isso você tem que ver dentro da sua realidade do que você vai fazer. Agora é a sua vez de pensar no orçamento da sua família. Se a sua família não faz orçamento, vou colocar o desafio para vocês. Comecem a organizar o orçamento familiar da sua família, que ali você vai começar a ver que a tua família até vai ficar mais feliz, vai ter uma felicidade financeira e que vai se passar para todos os caminhos, o dia a dia da sua família, que é extremamente importante, gente. Então, vocês vão fazer uma planilha, pode fazer numa planilha, pode fazer no papel, a maneira que vocês quiserem, para se organizar. E vejam se esse saldo está positivo ou negativo e se aproxima-se desse método 50, 30 e 20 que nós propomos para vocês pensarem, que vai ser bastante importante. Como disse o autor do Pai Rico, Pai Pobre, diz o seguinte: raramente os problemas de dinheiro das pessoas são resolvidos com mais dinheiro. A inteligência resolve todos os problemas. Aquilo que eu falei, você não tem controle sobre as receitas, é muito mais difícil, mas sobre as despesas você tem um controle maior. Então, é aí que você vai poder buscar o equilíbrio financeiro. Portanto, concluindo o nosso vídeo de hoje, nós vemos que cada tipo de orçamento tem índices específicos que devem ser observados dentro do orçamento individual ou do orçamento familiar. Mesmo vocês não tendo uma renda fixa já de entrada, vocês podem contribuir com o orçamento familiar, controlando as despesas que vocês fazem parte, economizando a luz, a água dentro da sua casa. E agora fica aquela dica para quem ainda não faz, elaborar um orçamento familiar, que é extremamente importante. Nesse vídeo a gente falou sobre orçamento familiar individual. Espero que vocês tenham gostado e até breve.